Ok. Então é isso, galera. Na última aula, a gente estava falando sobre essas reading strategies. Eu sei que você pode estar até pensando assim, teacher, peraí, wait a minute. A senhora não falou muita coisa de reading strategies. A senhora deu uma visão geral de alguns termos que são diferentes em inglês. Passou um texto para a gente responder umas perguntas, mas as estratégias de leitura a senhora não foi muito incisiva, não abordou tudo que deveria ter abordado. Estamos confusos. Então calma aí que a gente vai voltar passo a passo para que você possa entender melhor esse passo, tá? Não fique se perguntando, tá bom? Wait a minute. Vamos step by step, ok? So, quais são as estratégias de leitura? What are the reading strategies? So, prediction, skimming, scanning, and reading for detail. São essas 4 estratégias, tá? Prediction, skimming, scanning, reading for detail. E eu sei que a gente olha assim e se pergunta, meu Deus, e agora? Eu sei que são essas, mas o que são essas estratégias? E como é que isso vai me ajudar a entender um idioma que eu tô começando a estudar agora? Confuso? Calma. O senhor está nervoso, a senhora está preocupada. Calma. Step by step, remember? So, prediction is a strategy in which readers use information from a text, including titles, headings, pictures, and diagrams, and their own personal experience to anticipate what they are about to read or what comes next. A reader involved in making predictions is focused on the task at hand, constantly thinking ahead, and also revising and verifying his or her predictions. This strategy also helps the students make connections between their prior knowledge and the test. Então, assim, não deu para entender muita coisa do que eu falei, né? Teve até um momento ali que eu me bananei da leitura. I'm so sorry about that. Gente, o que acontece? Nessa leitura, nesse tipo de leitura, prediction, que numa tradução básica seria uma predição, seria prever, você antecipa o que o texto vai falar. Então, o que eu posso ver nessa estratégia de leitura? Eu vejo o que não é textual e começo a pensar no textual. Como assim o que não é textual? Eu vejo a formatação do texto, eu vejo as figuras que estão no texto, eu vejo todas essas marcas do texto e depois eu dou uma olhada no título para poder começar a antecipar nessa chamada do texto, se ele tem uma tabela, se ele tem um diagrama, eu olho essa figura, eu olho esse diagrama para fazer uma predição, para prever, antecipar o conteúdo que eu vou encontrar nesse texto. Eu queria já comentar com vocês, isso é muito importante, esses textos que eu estou usando hoje nos slides, nenhum deles é meu. Nenhum deles fui eu que escrevi, eu faço referência a todos eles no final, tá? Mas nenhum pertence a mim. Eu os tirei de fonte segura, então pode ficar tranquilo, tá tudo realmente bem verificado, tá bem? Então, assim, eu prevejo esse conteúdo. Bem, vamos para o primeiro tipo de leitura depois de prever o conteúdo. E esse tipo de leitura é chamado de skimming. Skimming is the process of quickly reviewing a section of text to get a general impression of the author's main argument, themes or ideas. There are 3 types of skimming: preview, overview and review. Então, assim, a gente tem que guardar
que o skimming ele é um processo bem geral, de você observar o texto e tirar. Algumas pessoas traduzem essa técnica como tirar da superfície. Gente, uma coisa que eu quero pedir pra vocês, agora a gente vai começar a tentar fazer isso, é desapegar, fazer um OLX aí, da tradução. Não ficar pensando no que essa palavra pode ser traduzida ou não pode ser traduzida, porque isso no futuro vai atrapalhar o nosso estudo. Então tenta desapegar desse negócio de eu preciso traduzir, eu preciso desse sentido. Você não precisa disso. Você precisa de outras coisas que podem vir a te ajudar. Não precisa ficar grudado na ideia de que você tem que traduzir alguma coisa. Então o skimming, ele nada mais é que um processo que visa o geralzão do texto, tá? Você vai ver o texto de uma forma geral para tirar o argumento principal do autor, o tema, a ideia. Você divide em 3 partes o skimming, tá? Que é a preview, a overview e a review. Vamos ver mais um pouquinho sobre essas 3 partes nas quais o skimming se divide? Preview skimming, most often followed by a second skimming or a thorough reading. Preview skimming is used in selecting a book, in surveying a chapter or before reading or studying, in finding appropriate material for use in research, in sorting through correspondence before sharing it. Gente, quando eu tô, então, querendo selecionar um livro, quando eu tô observando o conteúdo de um capítulo antes de estudar ou de usar nas minhas pesquisas, trabalhos, TCCs, encontrando material apropriado para essa pesquisa, ou até observando o conteúdo de uma correspondência antes de respondê-la. Em todos esses processos, eu utilizo um tipo de skimming que eu posso chamar de preview skimming. Preview skimming, ele vai me ajudar nisso, tá? Is a preview. É interessante dizer mais uma coisinha sobre isso. You preview in an effort to learn about the ideas presented and the structure of their development. Então você faz essa previsão, né? Você tem essa prévia no preview skimming. E o método, né? The method. You read the first paragraph and the headings and first sentences of later paragraphs and sections. Então, o que você faz? Você vai lendo as primeiras coisinhas. É claro, você não vai ler. Gente, eu vou insistir nesse tópico, porque esse tópico eu acho que é o mais importante. E é a coisa que nós temos essa visão em português. E essa visão está completamente errada. Completamente equivocada. Você não lê palavra por palavra. Para de pensar que você vai pegar o texto e vai ficar: você é um bom aluno. Não é assim. Você leu todo. É a partir daí que você cria sentido. Isso em português, em inglês, em toda língua. Quando você quer ler palavra por palavra, é onde você se perde. Tá? É onde vai dar errado a sua leitura. É onde você vai ter problema no desenvolvimento dela. Você tem que procurar estratégias, certo? É por isso que a gente está falando aqui das estratégias. São estratégias para ler o texto e para compreender o texto, tá? Uma coisa que eu não comentei ainda é que até agora as nossas estratégias, elas têm sido leituras rápidas, tá? Então, tanto prediction quanto skimming, e até a nossa próxima estratégia vai ser sobre leitura rápida. Então a gente não pode esquecer que a gente tem mais 2 tipos de skimming, e esse é o terceiro, que é o overview skimming. E you see an overview skimming to sample the reading material more and very carefully than you do in a preview, as you may not intend to read the material at a later time. The method. As you do in preview skimming, you would read the first paragraph,
the headings and first sentences of paragraphs and sections, but in addition, as you alternately read and skim, you will alert yourself to the structure and content of the material through an awareness of paragraph patterns, tough transitions, and clue words. This awareness will help you to understand the content, to recall more information, and to see relationships more clearly and quickly. Então, basicamente, aqui, o que esse overview skimming vai te ajudar? Ele vai te ajudar te dando uma amostra do material. É basicamente o que você faz quando você tem aquele preview skimming. Mas nesse momento você vai ter aquela noção, essa awareness, que é o que? Você vai prestar atenção nos padrões, nas transições, nas palavras-chave. Nesse overview skimming você vai, isso aí é a palavra-chave, você vai ter mais atenção com isso do que você teve anteriormente. Então essa é a diferença do overview pro previous skimming. Eita, olha a doideira, eu falei que era o último overview skimming, mas não. O último é o review skimming. E your purpose with review skimming is to refamiliarize yourself with material you have previously read very carefully or skimmed. The method. Prepare yourself by trying to remember as many of the ideas and details clearly. It may be that you already have a good grasp of the main ideas and will be stopping primarily to note significant details, names, places, terms, etc. You may be trying to establish in your mind a sequence of events or a procedure, or you may be attempting to fill in a skeleton outline to clarify the structure of the whole. Familiarity with the material will enable you to skim over a great deal of it, stopping only when necessary. Então esse review skimming ele é diferente, porque nesse processo você está terminando. Então você está se refamiliarizando com o material que você já fez todo o processo. Ou você leu cuidadosamente, ou você fez o skimmed. Você já olhou e já fez esse processo todo de skimmed. Então você está dando uma última olhada, você está, como que eu posso dizer, revisando esse material para poder concluir. Então, gente, essa basicamente é a estratégia de skimming toda detalhada aí para você. Ela é, embora eu tenha dividido ela em 3 tópicos, ela é muito rápida. É aquela coisa de bater o olho, de olhar, de procurar palavras-chave. Ela é muito rápida, certo? Então, assim, scanning. Scanning é a terceiro, né? Terceiro tipo de leitura que nós vamos ver nessa aula. Eu tenho que começar a contar as coisas, porque eu confundo os números aí, né? Scanning is reading a text quickly in order to find specific information, e.g., figures or names. It can be contrasted with skimming, which is reading quickly to get a general idea of meaning. Example, a learner taking a reading test needs to scan a test on population rates quickly to find out if a series of statements about the population figures are true or false. Então o scanning, ele é uma estratégia que eu gosto bastante e ele visa encontrar coisas específicas no texto. Então, geralmente, quando eu passo aquele questionário final das aulas, passo um texto e um questionário, você usa o scanning. Por quê? Porque você está fazendo um processo do scanner, sabe? Olha aí, ó, o scanner no código de barra. Ele
vai ler e vai procurar a informação específica. No scanner você não seleciona aquela informação que você pode escanear direitinho. Esse é o processo do scanning. É fazer essa função de scanner, buscar uma informação específica. E como que eu chego nessa informação específica? Muitas vezes é através das palavras-chave. Certo? Então eu vou buscando esse conteúdo, buscando esses conceitos e através dessas palavras-chave eu chego nessas respostas. Muitas vezes vocês buscam inclusive pelas palavras da pergunta, porque isso te ajuda na resposta, né? Então esse é o processo de scanning. É procurar, é fazer o processo de scanner. E sim, eu coloquei aí os Minions porque eu sou muito apaixonada por eles. Eu acho eles muito fofinhos. Na verdade, eu achava até a referência com o nosso presidente da república, o que eu não acho legal, né? Eu acho legal quando eles são bonequinhos amarelos e fofinhos. E não quando eles dizem que Bolsonaro é o melhor presidente do mundo. Tá? Fique claro. A última coisa que nós vamos ver aqui é o Reading for Detail, que seria uma leitura mais detalhada. A gente falou até agora de processos de leitura que são rápidos, tirar da superfície, procurar a palavra-chave, isso tudo resume-se em coisas rápidas, que são assim mais ágeis para fazer durante o texto. E essa é a última coisa que a gente vê, mas é uma leitura diferente. Então, this is a slower reading process that starts at the beginning of a passage and proceeds to the end. When reading for detail, you should read every sentence, but you should not try to know the exact meaning of each word. Even native speakers infer the meaning of unknown words as they read. Isso é muito importante. Gente, a gente está falando de um processo de leitura lento. E quando você lê, você tem que começar a pensar em referência. O que é inferir? Eu não sei o que determinada palavra significa. Então eu vou tentar entender o que essa palavra significa pelo contexto. Eu preciso buscar uma leitura contextual. Ah, professora, eu quero ler 100% do texto. Gente, falantes nativos muitas vezes inferem o sentido de uma palavra que não conhecem. Nós, em português, às vezes lendo um texto, nos deparamos com um termo desconhecido. Tá, é um termo desconhecido, a gente pesquisa esse termo depois, mas não é por isso que você vai deixar de ler o texto, ou não é por isso também que você vai andar com o dicionário agarrado na sua cintura. Não, tem que parar com essa visão de que dicionário é o meu papai e ele vai andar comigo para sempre. Não, o dicionário ele te ajuda, é uma ferramenta. Hoje nós temos vários dicionários digitais, são bons, são ótimos, maravilhosos, mas desgruda você do dicionário. Deixa o dicionário para lá. O dicionário ele não é muleta para fazer tudo com o dicionário. Aí tem até em negrito, ó, you should aim to understand about 80% of the information you read. Então você tem que tentar entender 80%. 80%, gente, tá ótimo. Tá mais que ótimo, tá perfeito. Ah, eu entendi 100%. Maravilha, cara, você tá demais. Eu entendi 99%. Muito bom pra você também. Ah, eu não entendi nada, teacher. E agora? O que é que eu vou fazer? E aqui eu coloquei assim, I know nothing. E eu sei que você pode estar olhando e falando assim, ah, já entendi a referência. Quero ver nos comentários dessa aula quem pegou a referência. Bom, do I recognize part of the word, prefix, suffix, root word? Can I use clues around the word to find the meaning? Eu reconheço uma parte dessa palavra?
prefixo, sufixo, sabe? Quando a gente não entende a palavra, a primeira coisa que a gente tem que ver é procurar depois analisar essa palavra. E o prefixo, o sufixo, a raiz? Toda palavra tem uma raiz. E aí você fala, eu não estou entendendo nada, professora. Isso tudo é muito confuso para mim. Deixa eu tentar te mostrar mais claramente. Quando a gente fala de prefixo, é aquela primeira partezinha, ó. Por exemplo, a palavra rewrite. O prefixo, que é aquele re na frente, ele significa fazer de novo. Então, rewrite, reescrever, escrever de novo. O one, ele significa não. Então, se eu digo que uma pessoa é kind, ela é gentil. Se eu digo que ela é unkind, ela não é gentil, ela não é legal. E aí a gente tem uma série de prefixos que podem ajudar sim e ajudam na leitura. Não só eles, como muitas vezes os sufixos ajudam. E os sufixos transformam as palavras, tá? Vou dar um exemplo aí do runner, tá? Run mais ER, runner, que é quem corre. Run é correr, não é? Quando eu adiciono ER, eu transformo na profissão. Runner é quem corre. Teach não tá aí. Teach teach é ensinar. Se eu coloco R, teacher, sou eu, a professora. Adore, adorar. Quando eu coloco able, adorable, adorável. Então, os sufixos também ajudam bastante. E pelos sufixos, a gente também pode ter alguma ideia, tá? Aí a root word, aí tá bem. Acho que explicadinho, ficou bem legal essa imagem. Você tem, por exemplo, write, act, play, tie. Então, se eu digo, deixa eu ver aí, untie, o one não significa not, que a gente viu? Então, tie é amarrar, untie é desamarrar. Ali, como eu já tinha falado, mas com write mais ER, writer. Write é escrever, o ER fica profissão, writer. Então isso ajuda bastante na hora de saber as coisas sobre as palavras, a entender as palavras. Não pode esquecer daquilo que eu disse. Ou não tenho certeza, eu me repito às vezes bastante, vocês sabem. Pega duas marca-textos diferentes. Se você não tem marca-texto em casa, pega um lápis colorido, pega uma caneta de outra cor, tanto faz. O que você vai fazer? A primeira coisa que você vai fazer é selecionar essas palavras que você conhece. Lembra do prior knowledge? Lembra que a gente está falando aqui sempre do seu conhecimento prévio? Seleciona essas palavras no texto. Como você está fazendo às vezes no computador, no celular, dá para selecionar e colocar de outra cor. Você sabe fazer isso, eu sei que sabe. E depois pega aquelas palavras que são cognatas, lembra? Que a gente fala sempre das cognatas. O que é uma palavra cognata? Uma palavra que se parece de português para o inglês. Grifa essas palavras de outra cor. O que sobrar, vai tentando descobrir pela raiz linguística, pelo prefixo e pelo sufixo. Procura não ficar olhando no dicionário. Por quê? Experiência, gente. Confia na teacher. Você vai olhar a palavra no dicionário hoje, amanhã você não lembra o que é aquilo. Você vai olhar hoje, amanhã você esqueceu. Isso acontece com todo mundo. Comigo aconteceu umas milhões de vezes. Então, para você lembrar esse significado, procura analisar a palavra e não procurar a tradução dela, tá bom? Não fica preso na tradução, certo? Então, vamos lá. Para finalizar, você tem que lembrar de se fazer essas questões. Sempre que você pegar um texto para ler. What do I want to know? O que eu quero saber? What parts are confusing? Que partes são confusas? Que parte eu não entendi nada? Eu circulei tudo, olhei tudo e não entendi nada. What questions do I have? Que perguntas dentro desse texto eu tenho? Did I get satisfying answers? As respostas são satisfatórias?
Can you paraphrase what you read so far? Você consegue parafrasear o que você leu? E isso é muito importante. Procura fazer mini resumos dos textos que você está lendo. Transformar isso. Não é pra... Ah, não, beleza, eu li um texto aqui, os textos da nossa aula passada, falando já de cultura dos povos de língua inglesa. Você vai pegar aquele texto e vai fazer 2 linhas dele em português. Não é isso! Quando você faz a paráfrase, você vai manter o idioma no qual você está aprendendo, que é o seu idioma foco. É manter em inglês. Você pode usar termos que sejam mais... afáveis, que você esteja mais acostumado, e isso pode ajudar no desenvolvimento, mas você não vai, eu vou mudar aqui o idioma, eu vou traduzir de tudo que eu entendi, dá para pôr 2 linhas. Não faça isso para não atrapalhar o seu próprio processo de ensino-aprendizagem. Você lembra que você é o responsável pelo seu aprendizado mais do que eu? Então, seja esse responsável e não faça esse assassinato linguístico. Please, please, please. E aí, gente, para terminar, eu gostaria de dizer para vocês, vamos fazer os exercícios and break a leg. Break a leg. E aí você pode olhar para mim e dizer, professora, eu gosto tanto da senhora, teacher, e a senhora tá mandando eu quebrar minha perna? E eu vou explicar para você. Break a leg, na verdade, é uma coisa muito boa. Quando eu te digo break a leg, eu tô te desejando boa sorte. Eu tô te falando assim, ó, vai direitinho que vai dar certo, certo? Então, eu não tô te dizendo, você vai se machucar ou vai fazer uma coisa. Não é uma coisa ruim. OMG, ai meu Deus, mas, oh my God. Gente, break a leg é uma coisa boa, então eu desejo a vocês, fazendo os exercícios e lendo os textos, break a leg. Eu vou lembrar mais uma vez que eu estou online em todo o período de aula. Se você tiver alguma dúvida, alguma questão, você vai fazer o quê? Você vai mandar essa dúvida, você vai mandar essa questão. Pode ir no chat ou você pode usar o próprio acesso lá, aquele lead que eu uso para falar com vocês. Você pode utilizá-lo também para tirar sua dúvida, não tem problema, eu respondo. Eu até gosto mais quando vocês perguntam ali embaixo no canal, porque mais pessoas têm acesso e conseguem ver, e aí esclarece a dúvida de mais de um aluno, tá bom? Eu espero que vocês tenham curtido. Essas são as referências, tá? Da onde eu retirei os textos. E, como sempre, eu vou deixar todo esse conteúdo disponível para vocês. Tem o texto da aula de hoje. Boa sorte na leitura, tá? Deixa eu voltar aqui. Boa sorte na leitura, boa sorte fazendo os exercícios. Lembra sempre que a teacher gosta muito de vocês. E um beijo no coração, moçada!